Bom dia a todos, que Deus continue abençoando e nós vamos dar continuidade ao ensinamento dos evangelhos de uma forma sistemática, para que vocês tenham maior compreensão do ensinamento da palavra de Deus. Tanto os novos convertidos, como os velhos convertidos que sentem dificuldade de aprender a palavra de Deus. Então vamos lá, em Mateus capítulo 1, versículo 18, então vamos começar a ler e vamos tentar compreender o que Jesus quis dizer aqui. Então vamos lá, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu quero parar aqui e vou explicar o nome Jesus. O nome Jesus nós conhecemos no hebraico como Yoshua ou Yeshua. Se você escutar essa expressão, saiba que está falando de Jesus. Jesus era um nome muito comum na época. Jesus tinha em todo canto, em qualquer local tinha Jesus. Nós ouvimos falar lá no livro de Atos de um indivíduo chamado Bar Jesus. A palavra Bar significa filho, que ele era filho de um tal Jesus. Ele era chamado. Então Jesus era um nome comum. Agora Cristo não. A palavra Cristo vem do hebraico Messias, que significa ungido. Isso mostra que Jesus é o ungido de Deus. Fala do seu ofício a palavra Cristo, o Messias. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Estando Maria, sua mãe, desposada. A expressão desposada, meus queridos, a palavra desposada significa, pela cultura judaica, ela era noiva com José. A palavra desposada quer dizer noiva com José. Maria, ao noivar com José, segundo as tradições e alguns historiadores, ela tinha entre 12 e 14 anos, porque era costume dos pais dar às suas filhas muito jovens em casamento. Então, Maria, quando engravidou de Jesus, através do Espírito Santo, tinha aproximadamente esta idade, porque era da cultura dos judeus, dar as suas jovens muito novas para casamento. Vamos mais na frente. Desposada com José, antes de se ajuntarem. Essa palavra ajuntar, em outra tradução da Bíblia, chama coabitar. O que é ajuntar ou coabitar? Essa expressão é um eufemismo. É um eufemismo. O que é um eufemismo? É tirar uma expressão pesada e colocar uma expressão leve. Essa palavra aqui, que diz que antes de se ajuntarem, e na outra tradução chama de coabitar, eu vou falar para os irmãos, significa ter relação sexual. É um eufemismo, ou seja, essa palavra aqui na Bíblia é uma palavra leve. Ele tirou a palavra pesada, como ter relação sexual, e colocou ajuntar-se ou coabitar. Por isso que eu estou explicando o que significa essa expressão ajuntar-se ou coabitar. Quando o irmão vir a expressão coabitar, saiba que é ter relação sexual. Então, antes de ter relação sexual, Maria se achou ter concebido do Espírito Santo. Então, vamos agora para o verso 19. Então José, seu marido, ora, era noivo ou marido? É porque, meus queridos, pela cultura judaica, quando as pessoas noivavam, era considerado esposo. Entre o noivado e o casamento, ou seja, de a mulher passar diretamente para a casa do seu esposo, era aproximadamente de 1 ano. Entre o noivado e o casamento, mas eles não podiam ter relação sexual antes do casamento. Isso era costume dos judeus, como também é costume aqui nosso, muitas vezes de nós tradicionais aqui no Oriente. No Ocidente. Então vamos lá. Então José, seu marido, como eu já expliquei, como era justo, não queria infamar. Essa palavra infamar é porque se José denunciasse esta gravidez ao povo judeu, dizer, olha, essa mulher está grávida, mas o filho não é meu.
ela ia ser punida com apedrejamento, conforme os costumes dos judeus. O adultério era sacrificado as pessoas que cometeram adultério por apedrejamento. Então, José queria deixar ela secretamente, porque se infamasse, ela ia ser apedrejada. Mas o que é secretamente? Secretamente era dar a carta de divórcio. Chegava assim e dizia: toma Maria, carta de divórcio, vai embora, o filho não é meu, mas eu estou dando a carta de divórcio a você, para que você não seja apedrejada. Aí, com a carta de divórcio, Maria podia casar com quem ela quisesse, porque era costume dos judeus. Então ele queria dar a carta de divórcio a ela, para que ela não fosse apedrejada. Por quê? A Bíblia diz que José era justo, mas não tinha sido traição, e sim o Espírito Santo que tinha concebido a Maria o nascimento de Jesus. Mas José até então não estava sabendo disso. Vamos lá. E projetando ele isso, eis que o Senhor lhe apareceu, eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Então, um anjo lhe apareceu em sonho. Que anjo é esse? Lucas 1:26 diz que era o anjo Gabriel. É o único anjo que a Bíblia cita o nome. Existe vários ou milhares de anjos, mas a Bíblia não cita o nome. A Bíblia só cita o nome de 2. A Bíblia cita o nome do arcanjo Miguel, e a Bíblia cita o nome de Gabriel. Tem outros nomes que as tradições citam, mas não tem nenhum respaldo bíblico. Porque nas categorias de seres angelicais existe arcanjo, anjo, querubins e serafins. Então, dentre todas as categorias de seres angelicais, a Bíblia só cita o nome de 2. Só cita o nome do arcanjo Miguel e do anjo Gabriel. Então, o que é um anjo? O anjo são seres espirituais, que são seres ministradores, que servem as pessoas, nós, que hão de herdar a salvação. Então vamos lá. Anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o anjo revelou agora a José, e José agora respeitou a mensagem do anjo, e ele era um homem muito devoto a Deus e acreditou verdadeiramente nessa mensagem celestial. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Já expliquei o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta que diz. Este profeta aqui citado é Isaías. Anote aí, Isaías 7,14 vai dizer essa mesma expressão que eu vou ler agora no versículo 23. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco, ou Deus entre nós. Então foi isso que Cristo veio através de Maria. O Espírito Santo gerou dentro de Maria Jesus, e Jesus veio para nós, dentro de nós, tabernaculou aqui na terra, armou a sua tenda aqui na terra para salvar esta humanidade, porque era necessário que Cristo viesse, que Cristo fosse imolado para salvar a humanidade, porque a humanidade precisava de salvação. Então era preciso que Cristo tivesse se humanizado para sentir as mesmas coisas que eu sinto, que você sente, que hoje, por isso, ele tem uma grande misericórdia de nós, porque ele sabe que é muito difícil viver e vencer as tentações aqui deste mundo. Então vamos lá. O verso 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Então, José, como temente a Deus, recebeu Maria, como sua mulher, porque sabia que não tinha sido uma traição, e sim algo divino tinha acontecido na vida de Maria. Então José o acolheu
novamente. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. A palavra primogênito quer dizer primeiro. Agora, eu quero dizer um detalhe aqui para os irmãos, bem interessante. O versículo 25 diz assim: e não a conheceu até. A palavra conhecer é um eufemismo, já falei. Essa palavra conhecer é ter relação sexual. E José não teve relação sexual até que Deus à luz o seu filho primogênito. Essa expressão até, com clareza e evidência, diz que José teve relação sexual depois com Maria e gerou filhos e filhas, como nós vamos ver mais na frente do Evangelho, os irmãos e as irmãs de Jesus, que são irmãos e irmãs e não primos. Porque a palavra primo no grego é uma coisa, a palavra irmão no grego é outra coisa completamente diferente, e mais na frente a gente vai estudar sobre isso aí. Então fique bem claro que José e Maria, conforme o texto, no versículo 25 do capítulo 1, mostra que José depois teve uma relação e viveu uma vida conjugal abençoada com Maria. Que Deus abençoe a todos. E na próxima lição, no próximo estudo, nós vamos falar sobre os magos do Oriente. Que Deus abençoe.